A África em Joel Rufino, basta olhar para ele, conversar um pouquinho que você vai ver que a África está em mim. Né? É fácil ver, é negro, então a África está nele. Agora, se você começa a conversar com a pessoa um pouco, lê alguma coisa dela, convive um pouco e conhece alguma coisa da África, obviamente tem que também você conhecer alguma coisa. Você vai ver que todo brasileiro, e não só o negro, tem África nele. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de futebol e uma vez um colombiano vendo o Zico na televisão, a gente estava vendo o jogo, aí foi um jogo que o Zico jogou muito bem, acho que até contra o São Paulo. Ele disse assim, rapaz, mas esse cara aí, ele é negro, Não, ele não é negro, ele é um jogador branco. Não, mas vê como ele joga. Então tem uma maneira, até no futebol, mesmo quando o jogador é branco, você tem uma maneira negra de jogar, porque o futebol só se popularizou aqui quando o negro entrou. Não tem outra razão, não tem nada especial nisso. Então, mesmo os grandes craques que não são negros, jogam à maneira negra. Que, aliás, está acabando, né? Com a globalização do futebol, está acabando isso. Mas... Então, eu poderia resumir essa resposta com o velho Gilberto Freire, que começa o 3º capítulo de Casa Grande e Senzala assim, dizendo assim, todo brasileiro, mesmo branco, tem em si, tem no corpo e na alma a pinta do negro. Em suma é isso, né? A África está aí. A minha primeira fonte literária foi a Bíblia. A nossa família era batista. Os batistas são aqueles evangélicos tradicionais, antigos, dos primeiros que teve o Brasil. E a nossa igreja foi fundada por uma missão norte-americana. Então aí eu me alfabetizei, ao mesmo tempo que aprendi a ler na escola, me iniciava na leitura com esses missionários americanos e na Bíblia. Meu primeiro livro de histórias foi a Bíblia e certamente contribuiu para a minha vocação literária. Eu nunca me tornaria, como minha mãe queria, um cristão, um evangélico, mas me tornei um apaixonado por literatura, que eu acho que ela não esperava isso, mas enfim, a vida prega peças, né? Como menino pobre de subúrbio, eu não tive biblioteca em casa, nem na escola. Então o que eu lia era a Bíblia, como livro de histórias, volto a dizer, não exatamente como a palavra de Deus, mas como um livro de histórias. Eu lia a Bíblia, lia muito gibi. Minha mãe, por sinal, perseguia esse hábito de ler gibi, achava que lendo gibi, hoje chama história em quadrinhos, né? Que lendo história em quadrinhos eu me tornaria um facínora, como se falava naquele tempo, um bandido, um marginal. Ela fazia a parte dela, ela proibia, mas eu lia escondido. Então, gibi foi importante para mim como fonte literária. E terceiro, um costume que eu não sei se tem em outras partes do Brasil, que era uma circulação de livros entre pessoas que gostavam de ler, mas não tinham biblioteca, não tinham instrução, não tinham meios de comprar livros. Eram verdadeiras redes de pessoas que emprestavam livros umas às outras. E aí eu li meus primeiros livros importantes, como Júlio Verne, Jack London, enfim. Então aí tem uma terceira vertente da minha formação intelectual. Nós teríamos então a Bíblia, enquanto livro de histórias, os gibis, enquanto literatura proibida, e esses livros que circulavam nessas redes de leitores. Eu acho que até ainda existe isso hoje, sabe? E é uma, por sinal, é um recurso que está à disposição
de professores, de pessoas que gostam de ler. Ficam prestando livros uns aos outros. Os livros se tornam volantes, digamos assim, né? Eu citei dois aqui. Eu gostava muito do Jack London, né? Claro que não lia no original, eram traduções. E eu gostei muito, mas já aí adolescente, de um livro que eu não entendi na sua maior parte, que foi Os Sertões, de Euclides da Cunha. É claro que um adolescente não podia entender. Eu estou falando isso até a propósito do centenário da publicação de Os Sertões, que é 2009. Esse livro apareceu em 1909 e influenciou muito todas as gerações de lá para cá. Então, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu fui ler, sabe? Eu não conseguia penetrar aquele cipoal de palavras, de imagens, mas foi um livro importantíssimo para mim. E o que também eu tomaria como uma sugestão a professores que querem que a criança leia, que fazem questão que a criança leia, é não se importar muito com se a criança está entendendo ou não tudo ou uma parte. Viu? Quer dizer, esse não entender funciona como um estímulo também para a criança.